E olha só, ontem terminamos o programa, recebemos a informação que a casa da policial militar, a Daniela Marinello, havia sido invadida supostamente por familiares do ex-marido, que é o principal suspeito pela morte da policial militar em setembro de 2023. Ela foi vítima de um disparo com a própria arma e hoje ele é acusado de efetuar esse disparo. Existe uma briga, entre as famílias nessa situação, porque esse imóvel foi comprado pela Daniela em 2018. Tivemos acesso a um documento que mostra isso. Só que ela casou em união total de bens, fazendo com que ele pudesse ter acesso a esse imóvel. Só que hoje ele está preso suspeito do crime, o que levanta aí uma outra questão. Ele não poderia ser herdeiro, já que ele pode ser o autor do disparo. Foi chamado um chaveiro para abrir a casa e esse chaveiro agora precisa ser identificado para prestar declaração à polícia. Veja se você o reconhece para que você também possa ajudar. Mas primeiro eu quero que você preste atenção no que aconteceu na noite de ontem. Roda aí. Vizinhos da policial militar relataram o movimento de pessoas entrando na residência desde o período da manhã. Vimos movimentações diferentes aqui, algumas pessoas entrando aqui na casa dela, E daí achamos estranho e resolvemos comunicar a família, para ver a irmã dela, para ver o que estava acontecendo aqui na casa, Se tinha alguma coisa mesmo, se estava certa essa movimentação. E era a família do rapaz, suspeito de ter assassinado ela. Imagens de câmera de segurança mostram o carro dos familiares de Kenny, estacionado perto da casa na Vila Morangueira. Alguns minutos depois, a moto de um chaveiro se aproxima. Em outro ângulo, também é possível ver a chegada de um veículo de cor branca. Familiares do Kenny chegaram em 2 carros por volta das 10 horas da manhã. Eles vieram junto com um chaveiro que desbloqueou o portão da entrada. Depois a família veio até a residência e na porta desbloquearam mais outras 2 travas, essa e essa. Eles ficaram aqui dentro até mais ou menos 7 horas da noite. Quando a polícia chegou e quando nós comunicamos que estaríamos vindo para cá, eles fugiram, entraram na residência sem mandado nenhum, não tinha autorização para entrar na residência. A família da Daniela Marinello tem uma decisão judicial onde eles estão em posse de tudo o que era da Daniela, inclusive as contas do Kenny estão bloqueadas para garantir uma possível execução e indenização para a família. Então, o que essas pessoas fizeram é crime. Uma vizinha que não quis dar entrevista disse que viu pessoas entrando na residência com uma escada. Eles sabem que eles olharam debaixo das camas, que eles reviraram algumas coisas na casa, mas a gente ainda não sabe porque a família não conseguiu levantar ainda o que foi levado da casa. Os familiares de Kenny não tinham autorização para entrar na residência. Não tinha dentro dessa residência nada que eles tivessem que buscar, porque todos os documentos, fotos, coisas pessoais dele haviam sido devolvidas. Daniele morreu em setembro de 2023, vítima de um disparo da própria arma de fogo. O episódio aconteceu na casa durante uma discussão do casal. A denúncia do Ministério Público aponta que ela foi baleada enquanto estava deitada. Por outro lado, a defesa de Kenny sustenta o argumento de que a policial teria tirado a própria vida. Kenny está preso, acusado de feminicídio, e o júri ainda não tem data para ser realizado. Deixa eu até aproveitar, porque o advogado do ex-marido, esse que você acabou de ver ali na imagem, da policial morta a tiros, ele falou sobre essa suposta invasão dos familiares na casa, que foi cenário aí do crime. Vamos ouvir o que diz o doutor José Carlos Ragiotto, o advogado do Kenny. Roda aí. Deixando claro que nós atuamos na defesa do Kenny, na área criminal, e existe um processo na área civil, que não sou eu quem cuido, eu acompanho isso, porque faz parte, tem ali as interligações. E respondendo objetivamente a sua questão, não houve nenhum tipo de invasão na residência, lá onde os dois conviviam. A residência não é da Daniela, a residência era do casal. Inclusive, é bom que se diga que a matrícula daquele imóvel está em nome do Kenny. Ele é o dono do imóvel. Agora, o que a advogada fez com um ou dois familiares do Kenny foi ir lá
para ver se tinha alguma documentação que possa subsidiar a defesa dele na área civil referente ao patrimônio, à questão civil. Entendeu? É isso que aconteceu. Não houve nenhuma violação, nenhuma invasão, não houve nada. O que houve foi abrir a porta porque estava lacrada, estava trancada. Então tem que chamar o chaveiro e abrir. Mas eles abriram aquilo que é deles. E o advogado estava e está, por procuração, autorizado a ir lá. E a polícia foi lá, diante do que viu, não tinha nada de ilegal, nada de ilícito, tanto que não tomou nenhuma atitude. E aí ficou por isso mesmo. Então, é uma pena que a gente se utilize da força pública para essas finalidades de caprichos pessoais. É muito ruim tudo isso. Eu não posso ter uma polícia só para mim. Eu tenho que ter um agente público para a sociedade, para a comunidade. Lá, a advogada e familiares do Kenny entraram na casa porque estão, em último caso, autorizados a fazer isso. Até porque, como já disse, a matrícula está em nome dele. Doutor, não pode ser também dessa forma. O senhor permita-me discordar do senhor sem querer me interferir numa questão que é jurídica. Mas a verdade tem que ser dita, doutor. A matrícula, ela vai aparecer sim porque eles casaram em união. E nessa união, obviamente, a matrícula acaba sendo colocada. Mas se ficar comprovado que o seu cliente, ele é responsável pela morte, isso se ficar, quero deixar claro, ele passa a ser indigno da herança. Sendo este indigno da herança, ele não tem direito de entrar. Essa é a primeira dos fatos. E o segundo dos fatos, doutor, em relação ao que aconteceu. A gente tem um contrato da compra do imóvel, onde aparece que a compra do imóvel foi feita pela Daniela Marinello. Está aqui, compradora do imóvel. Eu até, junto com a produção, tapamos as outras partes porque não há o porquê de dizermos quem são. E aqui está bem claro que ela compra esse imóvel no dia 10 de dezembro de 2018. Então, temos que ser muito verdadeiros e claros, sem que tenhamos parte. E, nesse momento, cabe a nós dizer que o imóvel comprado por ela em 2018, antes de conhecer o Kenny. E como a família dela é a responsável pelos bens, afinal o Kenny está preso, doutor, não deveriam invadir a casa. Essa casa foi comprada por ela muito antes do Kenny. E a justiça é clara, cabendo a ele a responsabilidade ou imputado a ele o crime a qual ele é acusado, tanto é que está preso, ele passa a ser indigno da herança. De um casamento que aconteceu 30 dias antes do crime. Então a gente também tem que ser muito verdadeiro nessa história toda. Agradecer ao doutor por ter falado, agradecer à doutora, mas também aos documentos que a gente, desde o dia do crime, a gente tem falado aqui. A gente não pode ser conivente com a morte de uma mulher. É só isso, sem ter parte ou não. Mas aqui é claro que o imóvel foi comprado pela Daniela em 2018, tá bom? Até a assistente de acusação mandou o contrato para a gente aqui, para que você pudesse ter um pouco mais de conhecimento dessa causa, para que não ficasse esse disse-me-disse em relação à morte da policial militar, a Daniela Carolina Marinello. Vamos que vamos?